que é a estratégia processual, tá? Estratégia processual, eu quero falar com vocês sobre ela aqui, tá? Como assim, professor? O que você quer falar de estratégia processual? Gente, vocês devem ter visto um vídeo meu aí no Instagram, ele foi postado há mais ou menos umas 2 semanas, sobre um entendimento do STJ que já havia, inclusive desde 2017, até antes. Mas a primeira vez que eu postei no meu blog foi lá em 2017, o recurso especial 1404019. Só que nós tivemos agora em maio um julgado recente trazendo a mesma jurisprudência, o mesmo entendimento. Qual é o entendimento? Gente, ó, vocês podem ver aqui que quando o artigo 20 ele fala da deficiência, ele fala assim, olha, eu vou aferir a deficiência, né? Eu vou aferir a deficiência, tá? Importante também avaliar o seguinte, a deficiência aqui que a lei traz, ela não passa por alguns critérios que a justiça passa. Isso em alguns momentos é bom, em alguns momentos é ruim. Eu vou tratar lá no nosso Masterclass a fórmula do BPC, que não daria tempo aqui. Mas a lei não trata de qual o nível percentual de deficiência que eu tenho que ter para ter direito a um benefício. Nem de percentual, nem diz se eu tenho que ter uma deficiência grande, média, pequena. Ou seja, a lei não traz uma gradação de deficiênciazinha ou deficiência zona, tá? Vamos ler de novo aqui o artigo 20. Ele fala que o benefício de prestação continuada é garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou idosa com 65 anos ou mais. E aqui no caput do artigo 20 não há previsão de qual nível de deficiência, qual grau de deficiência. Ele apenas diz a pessoa com deficiência. Vamos para o parágrafo 2º, ele fala que para o efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, tem que ser deficiência e tem que ser aquela deficiência de natureza mental, sensorial, intelectual ou física. E a quinta que não está aqui, que eu sugeri, que é a social, tá? Mas ele não fala se é uma deficiênciazinha, deficiência zona, deficiência média, uma deficiência 3/4, ele não fala. Ele fala deficiência. O que eu quero dizer com isso? Nesse vídeo, que eu recomendo que vocês leiam, está lá previsto, né, a jurisprudência do STJ do recurso especial 1962868. Recurso especial 1962868. Sobre o que versa esse recurso especial? Ele traz justamente a ideia daquele nosso velho brocado latino que diz que onde a lei não restringiu, não nos cabe restringir. E também não cabe ao intérprete da lei que não seja a gente. Por exemplo, o INSS. Como assim, professor? Ao estabelecer a lei que é necessário comprovar a deficiência, mas não estabelecer qual grau de deficiência é necessário, então eu tenho que qualquer deficiência pode gerar o direito ao BPC. Qualquer deficiência que traga impedimento de longo prazo pode gerar. Porque se eu tiver deficiência e for de 2 anos ou mais, então está cumprida a deficiência e a longo prazo. Agora o nível a lei não traz. Nem o decreto que regulamenta a lei traz. Então não há exigência de nível de deficiência ou nível de impedimento, tá? Então o STJ vai dizer que o grau de, ele chama incapacidade, a gente sabe que é deficiência, o grau de incapacidade não é necessário para a concessão do benefício de prestação continuada. Recurso especial 1962868. O que eu quero suscitar com vocês? O que é novo, que eu quero ventilar aqui? Se vocês já perceberam, gente, o processo administrativo do BPC, ele está vindo logo com a avaliação médica e social da pessoa. Ele está vindo logo lá, inclusive com a pontuação que vai identificar, né, o nível de funções da pessoa, o nível de participação em atividades, o nível de participação social. Ele traz 3 elementos e ele coloca lá se é leve, médio ou grave. Cada um desses 3 elementos aí. E você pode até ter visto, mas até hoje eu não vi nenhum caso em que o médico diga assim, olha, não existe deficiência nem impedimento. Não existe. Simplesmente 0. Ou ele coloca lá, grau de impedimento para essa área aqui, 0. Não existe, não tem deficiência. Não tem impedimento, nunca vi.
Então, sempre o médico perito, ele coloca se é leve, pelo menos. Se o médico perito coloca que é leve, pelo menos, o que é que eu queria sugerir para vocês aqui? O ajuizamento de ações que visem a discutir tão somente essa deficiência. Professor, como assim? Nós temos um tema da TNU que trata sobre isso, que é o tema 187, que é o tema que diz que quando o benefício de prestação continuada for negado só pela questão da deficiência, eu não tenho que fazer laudo social para avaliar a condição socioeconômica. Vou avaliar só a deficiência, tá? Só que, infelizmente, a justiça não tem respeitado esse tema. Muitos juízes têm mandado fazer laudo social e o laudo médico ao mesmo tempo, tá? Eles não têm aplicado esse tema e não têm dito que basta fazer a perícia médica, tá? Então eu quero trazer uma estratégia processual para vocês aqui, inclusive em 2 escritórios que eu presto mentoria, já sugeri a adoção dessa estratégia aí. Qual é a estratégia que eu quero lhe sugerir? Primeiro, lançar mão de uma ação declaratória, que vise a declarar o direito do seu cliente receber, mesmo o impedimento dele sendo de nível leve, tá? Mesmo o impedimento sendo de nível leve. Por quê? Porque a jurisprudência do STJ diz, olha, não existe grau de deficiência com impedimento. Não existe. Não é impedimentozinho, não é impedimentozão, não é impedimento 3/4, 4/5, não. É impedimento. Impedimento de qualquer nível pode gerar direito ao PPC. Então, ação declaratória para declarar o direito de que, em qualquer nível de deficiência com impedimento de longo prazo, o seu cliente tem direito a receber o benefício de prestação continuada. Beleza? Outro ponto que eu quero lançar a mão aqui, outra tese de estratégia processual. Gente, a gente está discutindo só interpretação da lei. O INSS entende que tem que ter um nível mínimo de deficiência para conceder o BPC, de deficiência com impedimento de longo prazo para conceder o BPC. E o STJ diz que não. O STJ diz que qualquer deficiência com qualquer nível de impedimento pode gerar direito ao BPC. Então aqui não é uma tese de matéria de fato, é uma matéria de apenas de direito, tá? Matéria apenas de direito, que não vai exigir instrução processual, não vai exigir audiência, não vai exigir perícia médica, não vai exigir nenhum elemento que já não estejam nos autos daquele processo. Então, quem é processualista já sabe que eu estou caminhando para sugerir que vocês também podem ajuizar uma... Vamos lá, estou esperando vocês dizerem. Estão vendo eu movimentar a boca? Entenderam? Se não entenderam, vamos falar em claro e bom som. Mandado de segurança. Mandado de segurança por quê? Porque eu não preciso de dilação probatória, eu não preciso de instrução, eu não preciso de perícia, eu não preciso de audiência, eu preciso apenas que seja respeitado. O doutor Sabino Henrique aí, acertou, mandado de segurança, né? Por quê? Porque eu estou só discutindo a interpretação da lei. E a lei, gente, ela tem um fundamento na jurisprudência do STJ, a sua interpretação. Então aqui eu tenho um direito líquido e certo, e o entendimento do STJ que não existe grau mínimo de impedimento de longo prazo. Qualquer impedimento, né, em termos de níveis, de gradação, né, qualquer impedimento que dure pelo menos 2 anos, qualquer impedimento de qualquer nível, qualquer gradação, pode gerar direito ao BPC, de acesso ao BPC, ao benefício de prestação continuada. Beleza? Tranquilo? Então, gente, estratégia processual para vocês seguirem aqui. Ou ação declaratória, tá? Uma ação que vai declarar aquele direito, ou, a depender de como é que é o rito aí, a demora nos seus casos, nos seus estados, mandado de segurança para comprovar que realmente qualquer nível de deficiência com impedimento de longo prazo pode gerar direito com esteio na jurisprudência farta, repleta e consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Beleza, gente?